Bom dia. Pedi para você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 17 a 31. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 17 a 31. Dando sequência à nossa série Divergente, na meditação na primeira carta aos Coríntios. Todos acharam? Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Em seu livro O Alienista, Machado de Assis vai narrar a história de um médico famoso chamado Simão Bacamarte. A história segue por aí contando a história desse homem que deixa a região do Rio de Janeiro, vai até a Europa para se especializar em medicina. Após um tempo se especializando em medicina, ele volta para a região de Itaguaí, no Rio de Janeiro, esse médico chamado Simão, e ele tem uma brilhante ideia, abrir um hospício na cidade, que mais tarde no livro vai ficar conhecido como a Casa Verde. Aqueles que leram sabem aí o que eu estou falando. E Simão Bacamarte agora decide então ir para a cidade e analisar o comportamento das pessoas. E aqueles comportamentos que seriam estranhos a esse médico, ele prenderia essas pessoas no hospício. Um desses que ele acha que o comportamento é muito estranho é um homem que tinha mania de grandeza. Um homem que vivia se autopromovendo na cidade. E a maneira que ele escolheria se autopromover era sempre dizendo a sua árvore genealógica. Esse louco orgulhoso diria: Deus gerou um ovo, o ovo gerou a espada gerou Davi, Davi gerou a púrpura gerou o duque gerou o marquês gerou o conde sou eu. Para o médico Simão Bacamarte, olhar esse homem que tem mania de grandeza era uma grande loucura. Então esse médico decide agora prender esse orgulhoso dentro desse hospício. Dentro de todas as outras coisas que nós podemos aprender com o livro de Machado de Assis,
ele nos ensina uma lição muito importante, que o orgulho é uma verdadeira loucura. O orgulho é uma verdadeira loucura. É exatamente isso que Paulo quer nos mostrar com esse trecho que ele escreve a essa igreja que está em Corinto. Ele vai dizer no verso 20, na parte B, não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Não é fato que Deus inverteu a pirâmide, aqueles motivos cujo quais nós nos orgulhamos constantemente, Deus reduz isso a nada. Não é fato que a nossa pretensão, o nosso orgulho, a nossa sabedoria humana, para Deus nada é. Paulo vai nos apresentar um grande paradoxo aqui. De um lado você vai ter um Deus que se esvazia na cruz e para o mundo ele é fraco, para o mundo ele é louco, mas nós sabemos que na cruz de Cristo ele se revela como poderoso e sábio. Do outro lado você tem seres humanos, fortes, sábios, mas Paulo vai dizer, assim como Machado de Assis, é pura loucura, esses que têm mania de grandeza. Por que Paulo está usando esse argumento nesse trecho agora da carta aos Coríntios? Você deve se lembrar que do capítulo 1, dos versos 1 a 9, nós vimos Paulo tratando acerca da natureza da igreja. Paulo começa escrevendo essa carta exaltando a igreja de Cristo. Ela é a igreja de Deus, ela é santificada em Cristo Jesus, ela foi chamada para invocar o nome de Jesus, no verso 2, ela recebeu graça e paz da parte de Deus, no verso 3, ela foi enriquecida com todo tipo de dom, nenhum dom faltava para essa igreja, saber até aqueles dons que nós já falamos, que eles consideravam importante, palavra, conhecimento e sabedoria. É maravilhoso a gente pensar que o Senhor sempre provê para uma igreja local todos os dons que ela precisa, para que ela se desenvolva e cresça. É isso que Paulo fala dos versículos 1 a 9. Só que daí nós temos o verso 10. Dos versos 10 até o final da carta, Paulo agora vai tratar acerca dos problemas na igreja aos Coríntios. E nós vimos que o primeiro problema que Paulo vai tratar é o problema da divisão partidária. Lembra dos partidos que nós falamos? O PP, Partido Paulino, PFA, Partido Filosófico de Apolo, o PCC, Partido Conservador de Cefas, e o verdadeiro raiz, PCdoB bonzinho. Partido de Cristo do Bem. Seriam aqueles que olhariam para a liderança e falariam, não, eu não preciso de líder algum, eu não preciso de homem algum, eu só sigo a Cristo e o seu evangelho. PCdoB já estava ali envolvido naquela igreja de Coríntios. Aparentemente, o problema da igreja de Corinto aqui era a divisão partidária. Mas quando nós analisamos todo o argumento de Paulo, que esse argumento se encerra no capítulo 4, nós vemos que Paulo é cirúrgico. Paulo faz um verdadeiro diagnóstico do que estava por trás dessas brigas e divisões na igreja. Qual era a motivação por eles terem tantas preferências? Qual a motivação por tantas brigas e divisões? Qual a motivação na fofoca para os nossos grupinhos, panelinhas? Qual a motivação que Paulo nos dá nesses 4 capítulos? E ele vai dizer que a raiz do problema era o orgulho. Na verdade, o que nós aprendemos é que o foco e a ênfase não está em Paulo, Apolo, Cefas ou Cristo. A ênfase do problema estava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. O eu precisava se sentir importante, o eu precisava ser aplaudido, o eu precisava ser valorizado, mostrar sua relevância, e se fosse necessário eu chegar mais próximo daquele que, ao meu ver, tem mais valor do que eu vou fazer isso. Paulo vai deixar isso claro, mostrando como o orgulho é o problema desse argumento que ele desenvolve até o capítulo 4. No versículo 29, aí do capítulo 1, ele vai dizer, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Capítulo 3, verso 21, portanto, ninguém se glorie nos homens. A glória própria era o verdadeiro problema. Capítulo 4, verso 7, o que vocês têm que não tenham recebido? E se o recebeu, por que
se gloria. Paulo está aqui reverberando Tiago em sua epístola, quando ele vai dizer no capítulo 4, verso 1, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Nós diríamos, procede dele, procede de fulano, procede de ciclano, mas Tiago vai dizer, de onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vem de dentro de nós a motivação para a guerra, para o conflito, para a fofoca e para dividir a igreja. É por nós pensarmos muito no eu, é por nós colocarmos o eu no lugar do destaque, é por nós considerarmos muito o nosso ego, é por termos prazeres próprios não realizados que muitas das vezes nós dividimos a igreja de Cristo. E o que seria o orgulho, biblicamente falando? O orgulho é esse afastar-se de Deus para buscar a satisfação no eu. Se cobiça é você se afastar de Deus para buscar satisfação nas coisas. Lascívia, você se afasta de Deus para buscar satisfação no sexo. A amargura, você se afasta de Deus para buscar satisfação na vingança. O orgulho, você se afasta de Deus para buscar satisfação em si mesmo. É quando Deus não é mais o nosso deleite, quando Deus não é mais o nosso prazer, quando Deus não é mais a nossa satisfação, quando Deus não é mais a nossa segurança, nós buscamos tudo isso em nós mesmos, e o nosso orgulho se manifesta de duas maneiras. Autopromoção, eu sou o cara, eu preciso de aplauso, e autocomiseração. Porque a autocomiseração, a autopiedade, o ter dó de si mesmo, também é um ego inflamado. Nós gostamos quando pessoas olham para a gente e dizem, coitado, olha o quanto ele está sofrendo. Olha como ele é bonzinho, olha o tanto que ele jejua, olha como ele é humilde. A autopromoção e a autocomiseração querem alimentar o nosso eu. Portanto, para nós lutarmos contra o nosso orgulho, na verdade não é pensar demais acerca de si mesmo, nem de menos. É abandonar o próprio eu, é não pensar nele. E como é que Paulo, então, vai fazer isso conosco? Muito simples. Ele vai estampar Cristo crucificado perante os nossos olhos. Porque se o orgulho é afastar-se de Deus para buscar satisfação em si mesmo, Paulo quer trazer para perto de nós, onde Deus de fato se manifestou, quer brilhar a glória de Cristo perante os nossos olhos, quer demonstrar onde verdadeiramente encontramos satisfação, a saber, no Cristo crucificado. Se Paulo conseguir nessa manhã brilhar Cristo crucificado perante os nossos olhos, nós vamos abandonar o nosso eu e faremos de Cristo o nosso verdadeiro foco, a fim de acharmos satisfação nele. O que ele quer é o que ele diz no verso 31. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo vai demonstrar de duas maneiras que o orgulho é incompatível com a nossa vida cristã nessa mensagem. Pela mensagem da cruz, eu divido em dois grandes blocos aí, dos versos 17 a 25, ele vai apresentar a mensagem da cruz, para que a gente analise se é possível sermos orgulhosos com essa mensagem da cruz. E dos versos 26 a 31, o alcance da cruz. Quem são esses que Deus alcança através da cruz de Cristo? Vamos começar então dos versos 17 e 18, a mensagem da cruz. Olha aí comigo na sua Bíblia, verso 17 e 18. Eu sei que nós temos uma divisão entre os versos 17 e 18, ele nos atrapalha um pouquinho, não está no original. O argumento de Paulo começa no verso 17 aí. Veja que Paulo começa fazendo um contraste entre dois tipos de mensagem. No verso 17, ele vai dizer que Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras ou logos de sabedoria. Existe uma mensagem baseada em sabedoria para o apóstolo Paulo, mas no verso 18, ele vai falar que existe um outro logos, a palavra da cruz. Duas mensagens Paulo nos apresenta. Existe a mensagem da cruz e existe a mensagem de sabedoria. Paulo começa demonstrando o contraste ou a singularidade, a primazia dessa mensagem da cruz. Ela não é mais uma filosofia. Ela não é algo que nós adicionamos já naquilo que pensamos previamente. A mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, se distingue de qualquer outra mensagem.
São mensagens diferentes, excludentes. Paulo não desejava que os cristãos aqui de Corinto pensassem que o evangelho é mais uma filosofia que ele simplesmente adicionaria ao seu acervo. Em primeiro lugar, então, o contraste. Em segundo lugar, nós vemos o resultado dessas duas mensagens. No verso 17, ele vai falar dessa sabedoria de cruz, ou a sabedoria da palavra, ela anula a cruz de Cristo. No verso 18, em compensação, a palavra da cruz é o poder de Deus. Dois resultados com duas mensagens diferentes. A de sabedoria anula a cruz. A mensagem da cruz é, de fato, o poder de Deus. O poder de Deus não é experimentado em nenhuma outra filosofia. O poder de Deus não é experimentado em nenhum sistema de governo, sistema educacional. O poder de Deus só é experimentado quando a mensagem da cruz é pregada, diz o apóstolo Paulo. E ele faz também a distinção entre dois povos. Ele vai dizer no verso 18 que existem aqueles que estão se perdendo, os que se perdem, e ele vai dizer que existem aqueles que estão sendo salvos. Eu estou usando o tempo verbal como está realmente no original, a NVI traduz da melhor maneira, é a ideia de um ato contínuo. Existem aqueles que estão se perdendo, eles são ativos nesse processo, e existem outros que estão sendo salvos, eles são passivos nesse processo. É curioso pensar que nessa igreja, enquanto eles estavam se dividindo em 4 partidos, Paulo vai falar, não existem 4, existem 2, os que são salvos e os que são perdidos. A cruz de Cristo, nesse sentido, é um divisor na história da humanidade. Uns se perdem, outros são salvos. E ele vai trazer o verso 19, dizendo, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. O que Paulo está fazendo aí no verso 19 é citando o profeta Isaías, capítulo 29, verso 14. Por que Paulo traz aí uma citação do Antigo Testamento? Simplesmente para mostrar, olha, esse plano de Deus que ele destruiria a sabedoria humana já vinha sendo prometido. A cruz é o cumprimento dessa profecia. É curioso que no contexto imediato de Isaías, essa profecia aqui de destruir a sabedoria dos sábios, de fato aconteceu. Lembra nos tempos de Isaías que você tinha o rei da Síria, o Senaqueribe. Senaqueribe, com seu exército da Síria, eles eram cruéis, eram sanguinários, assim que Naum vai descrever eles no capítulo 3. Eles cercam Judá e o rei Ezequias. Milhares de homens vêm guerrear contra o povo de Deus, e Ezequias, nesse contexto de Isaías, decidiu buscar o Senhor em oração. Resumindo a história para vocês, o Senhor envia um anjo e mata 185 mil homens do exército de Senaqueribe. Essa profecia que Isaías faz, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, aconteceu na época. Aonde estava a sabedoria de Senaqueribe? Um anjo matou 185 mil pessoas. Mais do que isso, aonde estava a sabedoria do rei de Israel, ou de Judá aqui no caso? Foi Ezequias na sua própria força? Foi o exército que fez isso? O Senhor humilhou ambos os exércitos, e um anjo somente foi lá e destruiu 185 mil homens. Mas esse cumprimento é simplesmente uma fagulha do que Deus faria na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, gente, Deus não mata, Deus morre. Na cruz de Cristo, Ele não salva só o povo de Judá, Ele salva todos os povos, línguas e nações. Na cruz de Cristo, Ele não destrói 185 mil homens. Na cruz de Cristo, Ele destrói o nosso maior inimigo, o diabo e a morte. É na cruz de Cristo que, de fato, essa profecia de Isaías 29 se cumpre. Por isso que Paulo pode chegar no verso 20, olha aí na sua Bíblia, e dizer, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Ele cita aí 3 camadas da elite intelectual da época. O sábio, o escriba e o questionador. O sábio seria esse filósofo, epicureu, platônico, enfim, seria qualquer uma filosofia da época. Lembra que a sabedoria, nesse contexto aqui dessa igreja, não era a sabedoria prática de provérbios, mas era aquela sabedoria que estaria mais atrelada à cosmovisão,
O interesse deles era explicar a existência do mundo, a existência da vida, e isso gera um senso de poder. Se você pode explicar o mundo e a vida, você domina a vida, certo? Mas Paulo está chegando aqui dizendo, aonde está o sábio? Qual cosmovisão imaginou ou profetizou que o universo inteiro estaria sendo sustentado por um pedaço de carne pendurada no madeiro? Cadê o sábio? Cadê o escriba? E agora ele sai dessa área filosófica e vai agora para o campo religioso. Cadê o mestre da lei? Cadê o teólogo? Qual religião no mundo mostra que um Deus se sacrificou numa cruz? Cadê o escriba? Cadê o questionador, o debatedor, o orador, aquele que receberia folhas de louro por seu brilhante desempenho naquele contexto? Paulo só pode concluir no final do verso, dizendo, não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Não é fato que a mensagem da cruz humilha a sabedoria humana? Dos versos 21 em diante, ele vai mostrar a necessidade dessa mensagem. Ele vai dizer no verso 21, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Veja o que Paulo diz. Por que os homens não podem conhecer a Deus em suas filosofias, em suas religiões? Porque Deus assim quis. Essa é a sabedoria divina. Deus determinou que seria dessa maneira. O melhor exemplo que nós temos é Romanos capítulo 1. Quando os homens, a partir do verso 18, quando os homens podem olhar para a criação e ver os atributos invisíveis de Deus, chegar a algum tipo de conclusão, mas ao invés de adorar o Criador com a sabedoria dos homens, eles vão adorar a coisa criada. Deus quis assim. A nossa sabedoria ela é idólatra. Se nós pudéssemos conhecer a Deus pela nossa sabedoria, Deus seria domesticado por mentes pecaminosas, e esse não é o Deus da Bíblia. E aí ele vai dizer na parte B aí do verso 21, Deus achou bem, ou seja, Deus tem prazer em salvar os que creem por meio da loucura, e a melhor tradução é daquilo que é pregado, não a pregação, mas a mensagem da pregação. Deus tem prazer em salvar pessoas com essa loucura. E gente, o evangelho que nós pregamos não é loucura? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu estava lá em Brighton, numa região lá de Sydney, Austrália, tempos atrás, fazendo uma célula com umas 20, 25 pessoas, expondo João capítulo 10. E eu estava dizendo naquela célula que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas somente. Mostrando que aqueles que creem, segundo o verso 26, João capítulo 10, é porque eram ovelhas. E tinha uma menina na minha frente que o tempo todo que eu estava expondo João capítulo 10, ela ficava balançando com a cabeça, discordando do que eu estava falando. O tempo todo assim. E eu tentando manter o foco na exposição, e ela continuava na minha frente, sentada. Ia ter um aniversário logo em seguida, ela era visitante no grupo, e ela ficava o tempo todo balançando e discordando do que eu estava falando. Eu tive paciência, terminou a exposição, eu cheguei nela logo no final, o pessoal começou a conversar, eu fui baixinho, eu ajoelhei do lado dela no sofá. Eu falei, está acontecendo algum problema? Eu não consegui explicar muito bem o que eu falei, tem algum ponto aí que está confuso, posso te explicar melhor? E ela foi muito sincera comigo. Ela falou, Tiago, para mim não faz sentido algum o que você está falando. Você está me dizendo que existe um Deus amoroso, bondoso, que Ele tem um filho que é santo, que nunca pecou, e esse Deus de vocês, que é amoroso, bondoso, vai sacrificar exatamente aquele que não merece condenação. Não faz sentido algum essa mensagem. Aí eu virei para ela e falei, você está começando a entender o Evangelho. É loucura. Mas o que você quer fazer? Você vai se humilhar e acertar os termos divino? Ou você quer que Deus caiba na sabedoria? Não humilha a gente o Evangelho? Não choca a gente essa mensagem? E não é a tentação de toda igreja verdadeiramente cristã abrir mão dessa mensagem? Exatamente porque é loucura? Não é uma tentação para nós, domingo após domingo, vamos pregar outra coisa. Não
tem nada no jornal, não, que está saindo aí que é mais recente, que vamos dialogar a fase que nós estamos vivendo. Não tem nada mais bonito, nós vamos continuar expondo cartas, expondo aí a palavra do Senhor. É isso que nós vamos fazer. Não é a tentação de toda igreja cristã, mas igreja da Trindade, coube a Deus salvar pela mensagem do Evangelho. E é quando a mensagem da cruz é pregada que o poder de Deus é manifesto. Verso 22, ele vai dizer, olha aí na sua Bíblia comigo. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Nós sabemos que os judeus pedem sinais. Lembra do Evangelho de Jesus? Os líderes religiosos chegando para ele, falando, olha, faz algum sinal aí da sua parte. E Jesus diz a eles, uma geração má e adúltera pede sinal para mim. Aqui, gente, nós temos que ser sinceros, que nem sempre é errado pedir sinal e milagre da parte de Deus. Você tem aquele coração, às vezes, aquela busca por milagre, de um coração com fé, só que esse coração está desesperado. Ele é humilde em pedir o milagre. Senhor, opera no meu casamento, opera no meu filho, age de novo na história. Ele é dependente. Mas existe outro tipo de busca de milagre, que é de um coração que não tem fé, é incrédulo, é um coração orgulhoso, pedindo para Deus mostrar suas credenciais. Eu só vou crer no Senhor se você operar na minha vida agora. Eu só vou crer no Senhor se você fizer aquilo na minha conta bancária, se você realizar um milagre na minha vida. Esse coração é incrédulo, é orgulhoso, e é isso que Paulo está dizendo. Existem sim esses judeus que pedem sinais dessa maneira. Eles querem que Deus mostre a credencial deles. Deus tem que caber na concepção deles na religião. Do outro lado, você tem os gregos que buscam sabedoria. Ambos querem aprovar a Deus. E aí no verso 23, Paulo apresenta uma contradição para eles. E acredite, para eles, isso que Paulo diz no verso 23, era uma verdadeira contradição. Nós pregamos o Messias crucificado. Para os judeus, isso não fazia nenhum sentido. Ou você tem, Paulo, o Messias, ou você tem um criminoso na cruz. Mas Paulo está falando que nós temos o Messias crucificado. É por isso que para eles era o escândalo. Eles jamais pendurariam alguém numa cruz. Eles teriam Deuteronômio 21 na cabeça, maldito é aquele que é pendurado numa cruz. Eles não pendurariam ninguém numa cruz. Eles dariam essa tarefa ao romano. E para o romano, para o grego, era uma loucura. O herói de vocês crucificado. Um século atrás, nós tivemos Crasso, general romano, crucificando 6.000 rebeldes, a maior crucificação que nós tivemos na história. O nosso herói crucifica, não é crucificado. Mas Paulo está dizendo, o herói dos cristãos, o nosso Messias, ele é crucificado. Que tolice, que superstição, diriam eles para o apóstolo Paulo. Paulo vai dizer no verso 24, é esse Cristo crucificado que ele é o poder de Deus e ele é a sabedoria de Deus. Judeus, vocês querem sinais? Cristo crucificado é o poder de Deus. Gentios, vocês querem sabedoria? Cristo Jesus crucificado é a sabedoria de Deus. E ele encerra no verso 25 dizendo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Paulo nos apresenta o paradoxo da fé cristã. É sobre esse verso 25 que Martinho Lutero, ao meu ver, encontra aí o ápice da sua teologia. Um ano meio esquecido na história de Lutero, que é 1518, no debate de Heidelberg, quando ele vai apresentar sobre esse verso a teologia da cruz versus a teologia da glória. E Lutero vai dizer que nós podemos somente encontrar com Deus de fato se nós olhássemos para a cruz. É na cruz que Deus se revela a nós, e fora da cruz ninguém conhece a Deus, a ponto dele ser ousado de falar,
Nenhum teólogo pode ser considerado teólogo de fato se não encontrar com Deus na cruz em fraqueza e em loucura. Por quê? Porque é na cruz que Deus ganha perdendo. É na cruz que Ele ama o que não pode ser amado. É na cruz que Deus é tragado pelo tempo, pela morte e ainda sobrevive para contar como foi. É na cruz que Ele é poderoso na fraqueza. É na cruz que Ele é glorioso na humilhação. E é na cruz que Ele é vivificado na morte. Deus se revela como Deus na cruz do Calvário. Será que essa mensagem não nos humilha? Como que nós cristãos podemos ser orgulhosos perante a mensagem da cruz? Para terminar, dos versos 26 a 31, eu só vou resumir o pensamento de Paulo aqui por causa do nosso horário. Paulo agora passa o foco para aqueles que foram alcançados por essa mensagem. Antes Paulo estava falando, existem aqueles que rejeitam. Mas deixa eu falar agora de vocês, coríntios. Olha o verso 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Ou seja, irmãos, considerem como vocês foram chamados. Não foram muitos sábios segundo a carne, nem poderosos, nem nobres de nascimento. Veja que ele volta com aquelas camadas da sociedade. Sábios, poderosos e nobres de nascimento. Uma menção aqui possivelmente de Jeremias capítulo 9. Ele vai falar dos versos 27 a 28, acerca da eleição desses irmãos que foram chamados. Olha aí o verso 27 e 28, como ele menciona 3 vezes que Deus escolheu. Pelo contrário, o verso 27, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Escolheu as coisas fracas desse mundo. Verso 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo. A palavrinha escolheu que Paulo usa aqui é a mesma palavra que ele usa em Efésios, capítulo 1, verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Veja a ordem, portanto, do apóstolo. Para que houvesse o chamado, para que houvesse a vocação, algo aconteceu antes. Mas antes mesmo da sua existência, antes mesmo do mundo ser criado, Deus já tinha nos escolhido em Cristo Jesus. E é por isso que aqueles que foram chamados, disse Paulo no verso 24, vai considerar Cristo como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Em outras palavras, Deus nos elege fora da história. Deus nos chama na história, e quando Deus nos chama, Deus cria fé nos nossos corações. Porque antes a mensagem do Evangelho era loucura para nós, mas agora, de acordo com o verso 24, os que foram chamados, Cristo agora se torna poder e sabedoria para eles. Dos versos 27 e 28, Paulo vai mostrar que essa eleição não tem base nenhuma no mérito humano, ela é totalmente incondicional mesmo. Quem eram esses coríntios? Verso 27, eram as coisas loucas do mundo, as coisas fracas do mundo. Verso 28, eram as coisas humildes, eram desprezados, e aquelas coisas que não são. O que Paulo está querendo mostrar para eles? Considera tudo isso. Quando vocês foram chamados, Deus previu tudo isso, agiu de antemão na vida de vocês. Deus não viu nada em vocês, a não ser que vocês eram loucos, que vocês eram fracos, que vocês eram humildes, desprezados. Mas Deus quis fazer dessa maneira. Por que, apóstolo Paulo, Deus faz dessa maneira? Verso 29. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Por que esse plano perfeito da mensagem do Evangelho, apóstolo Paulo? A fim de quê? Por que a eleição e o chamado divino, apóstolo Paulo? A fim de quê? Verso 29. Ninguém se glorie na presença de Deus. E se você quer segurança naqueles que são eleitos e chamados, olha o verso 30. Eu vou ler na NVI porque ela traduz melhor. É, porém, por iniciativa de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Por que Cristo é a sabedoria de Deus para nós?
isto é, Ele é a nossa justiça. Ele resolve o nosso problema aí da nossa posição legal perante Deus. Ele é a nossa justiça. Mas Ele não é só a nossa justiça. Ele é a nossa santificação. Ele resolve o nosso problema moral perante Deus. Mas Ele não é só justiça e só santificação. Ele também é a nossa libertação. Ele é a nossa redenção. Um termo do comércio de escravos, que alguém teria que pagar para o Senhor para que aquele escravo fosse liberto. E Cristo paga com sua própria vida e nos redime ao próprio Pai. E aí Paulo encerra no verso 31. Para que, tudo isso que eu disse, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você viu o que Paulo fez conosco nessa manhã? Ele estampou Cristo Jesus crucificado com muita maestria perante os nossos olhos. Cristo nos foi apresentado em toda a sua glória e perfeição. Ele é a nossa justiça, santificação e a nossa redenção. A fim de que toda a nossa satisfação esteja nele, para que a gente se esqueça um pouquinho, para que você não recorra ao seu eu e canse nesse processo. Paulo está nos apresentando Cristo crucificado. E nessa manhã nós temos aqui a belíssima ilustração do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. E Paulo nos direciona a nossa atenção a Ele, dizendo, por que não buscar a sua satisfação nele? Por que não deixar de ser louco com mania de grandeza e reconhecer que Cristo é tudo o que nós precisamos? A nossa justiça, nossa santificação e a nossa redenção.